Olá, gente! Estamos de volta com mais um episódio do nosso programa De Cara com Elas, que acontece todos os domingos às 21 horas pelo Poa Streaming TV, aqui no Shopping Total. Os estúdios ficam aqui no Shopping Total, então quem quiser circular e nos ver gravando também São pode passar convidados. por aqui, são convidados. Amiga, muito bem-vinda, alegria estar contigo mais uma vez. Sempre, sempre muito bom estar aqui hoje, Sempre. E nós estamos gente. combinandinha, né? Hoje nós estamos de black. De Black. Black. Sempre muito bom estar aqui com esse papo alto astral, cheio de aprendizado e com inspirações. E hoje não vai ser diferente, né, Nick, disso? Não, com certeza. E hoje a conversa emociona, porque, claro, a gente vai falar de um tema que toca no coração de todo mundo e cada Uhum. vez mais, quando a gente percebe que a rede social mostra casos de maus tratos aos animais, não tem como a gente não falar sobre isso aqui no De Cara com Elas. Então, a pauta hoje é sobre proteção dos animais. É. E quando falamos de proteção dos animais, nós temos que lembrar de responsabilidade, enquanto sociedade, né? Denunciar e também o papel das autoridades nesse processo todo. Porque a gente vale lembrar e queremos ressaltar aqui que maus tratos aos animais é crime. E não pode ficar Não, impune não ou vai achar ser que é impune. brincadeirinha, né? Que Exatamente. nada vai acontecer. E olha que interessante, a nossa convidada de hoje representa muito bem isso. Ela é daquelas pessoas que nasceu com o instinto de proteção, de proteger, proteger os animais, proteger as pessoas e fez disso também a sua profissão. Ela, ou seja, ela escolheu vestir a farda e atuar como policial. Vamos entender como é que essas duas missões aí na vida dela conversam, né, e se encontram na prática. Sim, e por quê? Porque por trás da farda existe uma mulher, e vocês vão ver, linda, com uma história incrível, propósito e sensibilidade. E hoje a gente quer conhecer esse outro lado dela também, né? Porque É. é tão interessante. Quem não tem curiosidade de saber como é que é ser mulher na polícia? Nossa, a gente quer É, muito saber, né? muito, até para entender como que as pessoas lidam com isso. Que a gente estava conversando em bastidor, não é como Uhum. ela lida, porque ela é empoderada, maravilhosa, então ela Maravilhosa. sabe onde é que ela está, né? Inserida, ela sabe do propósito dela. Mas como as pessoas lidam com isso? Estão preparadas para todo esse empoderamento, para essas mulheres incríveis? E tem muitas mulheres cada vez mais na polícia. Mas como é que Uhum. surgem os casos de proteção animal? E o que a sociedade precisa entender sobre esse tema? Isso tudo ela vai nos falar hoje. É. Então chega de mistério, vamos conhecer a nossa convidada aí, como bem disse a Nick, maravilhosa. Ela é policial atualmente do DEIC, né? E é do departamento aqui né, de investigação criminal. E ela já teve uma trajetória aí em vários locais aqui no nosso Rio Grande do Sul, que ela vai nos contar. Já dissemos também que trabalhou muito tempo aí com a vulnerabilidade, uma das bandeiras foi a proteção dos animais. Então, seja muito bem-vinda, maravilhosa Grace, linda, Gracie! Muito bem-vinda. obrigada, Gurice. Obrigada pelo convite. Acho que é um momento pertinente, né, para falarmos em vulnerabilidade. Março, mês das mulheres, que, né, embora não devesse ser assim, continuamos vulneráveis, né? É, E aí falar um pouquinho também dos animais e de todas as outras vulnerabilidades que são tantas, né, uhum. na nossa polícia. Verdade, tantas, né? E é das mulheres, realmente, a gente chega até a ficar aquela situação que a gente já não aguenta Não, mais a gente está falar sobre cansando, isso. Não, né? A gente está Cansando, cansando, gente, pelo porque é o amor de tempo Deus. inteiro matando mulheres e cada vez mais matando, maltratando e fazendo horrores. E movimentos terríveis que estão É. surgindo na internet. Parece que a Uhum. gente não Tá nos dão piorando, paz, né? a gente não tem paz, a gente só quer paz, né? E os mesmos direitos, né? E Exatamente. para começar, primeiro a gente quer saber, né, Grace, como que é, antes da gente chegar aí nessas situações todas, por que despertou essa vontade de ser uma policial civil? então, eu sempre tive comigo essa questão de proteção, de justiça,
né, de que as coisas devem estar, que as coisas têm o seu lugar, né, correto, valores, né, uma questão familiar. Eu, inclusive, tenho diversos primos nas polícias também, Polícia Penal, Polícia Civil, um primo na Federal, e acho que isso vem meio que no nosso sangue, assim. Eu estava em outro ramo, exato, eu estava num ramo bem diferente, e aí fiz o concurso em 2018, e, né, acabei sendo chamada em 2023. Então, foi, né, 5 anos depois. E aí fiquei muito feliz, assim, quando houve a notícia, né, de que seríamos chamados. Fomos a última turma desse concurso. E aí agora estou aqui, realizada, fazendo o melhor que eu posso. E auxiliando, assim, no meu entendimento, todos precisam de proteção, né? Servir e proteger é o nosso lema. Mas, principalmente, todos os vulneráveis, né? Cada vez mais, né? E tem uma pergunta assim que eu já começo de cara fazendo. Ser mulher na polícia, de uma certa forma, rompe muitos estereótipos. Em algum momento tu sentiu que pelo fato de ser mulher, tu teve que provar 2 vezes mais a tua competência? Com certeza. Isso eu acho que é cultural, né? Ainda vai demorar para ser desconstruído. A gente sente em todas as profissões, mas, né, as polícias têm essa tradição, essa imagem de ser um pouco mais masculinizada, né? Antigamente, o militarismo era só para os homens, né? Então, ainda traz consigo essa imagem. São vários desafios, a gente precisa, sim, provar um pouco mais do que os colegas, né, do gênero masculino, principalmente em grandes operações, em investigações, em casos que eram mais destinados aos homens, né, por assim dizer. Geralmente a mulher era mais deixada, não, faz o trabalho administrativo, e hoje não. Hoje as meninas estão muito bem preparadas, tanto quanto ou mais do que muitos homens, para ir a campo. Estão treinando, se qualificando, a própria polícia mantém, assim, agora no mês de março, então, aulas de defesa pessoal para mulheres, de tiro para mulheres. Então, para a gente cada vez mais se qualificar e quebrando, né, todos esses mitos. Essa questão que é cultural, né, que atravessa aí gerações. E aí eu fico pensando, tu, linda, assim, tu bonita, e não é nem pela beleza, mas bonita, forte, empoderada, como tu, tem várias outras meninas. Como é que é essa relação no dia a dia? Porque muitos homens, a gente sabe, misoginia, machismo, aquela coisa toda, que a gente já tá cansada de falar. E daqui a pouco vão olhar, ai, a bonequinha, aquelas piadinha boba. Sim. Vocês passam por isso ainda? Como é que é lidar com essa chatice? Então, eu já falo que é uma chatice. Porque a gente não aguenta mais falar sobre isso, pelo amor de Deus. Hoje eu tô irritada. Exatamente. A gente não quer mais falar sobre isso, mas ainda é necessário. E eu, sempre que eu falo sobre, eu penso assim, eu entrei na polícia já com 38 anos, né? Graças a Deus, uma família estruturada que sempre me apoiou, bons amigos, bons colegas, né? Meus primos que são policiais, sempre tive muito apoio. E eu sofri um episódio de assédio sexual na minha primeira lotação, onde eu fui o primeiro local de trabalho foi no litoral. E aí sofri por parte de um superior hierárquico. Isso me abalou bastante. Se eu não tivesse essa rede de apoio, né? A psicóloga mesmo, a clínica da Polícia Civil, me auxiliou bastante. E aí eu penso, e se fosse uma menina talvez mais nova, vinda do interior, mais sensível, ou que, né, o sonho da vida, tudo cai por terra nesse momento. Porque realmente foi um dia que eu fiquei sem chão, sem saber para onde correr. Aí depois tive apoio do sindicato, apoio do diretor de departamento, tudo mais. Consegui sair do local em que eu estava lotada, mas sim, esse assédio é uma forma de machismo, né? Total. Né? Violência. Usar violência psicológica. A questão psicológica. E até assim, te atrapalhando, Grace, até aquelas piadinas de objetivar as mulheres, achando, né, que a mulher, ai, mas aí ela vai, olha, ela vai ai, gostar que linda de receber uma piada, ela vai gostar de ouvir. Porque se é bonita, só deve ser burra, não deve ter, não pode ser bonita e não pode inteligente, ser porque é muita coisa para uma mulher só. Exato. E na verdade, desculpa, bonito, mas é isso que aparece. E muitos pensam isso. Até hoje, né? Não, acham que e aí eu fico então pensando assim também, Vanessa, o que se passa na cabeça de uma pessoa dessas
para fazer, te colocar uma mulher numa situação desconfortável, achando que o que ele pensa? Ele pensa que vai falar e vai estar tudo bem, e a Se mulher vai colar, achar colou, maravilhoso. né, menina? Não, mas pelo amor de Deus, homem, já deixa aqui um alerta. As mulheres não gostam mais de piadinha, elas não aceitam mais esse tipo de assédio, esse tipo de violência psicológica. Isso é chato, isso é irritante. Perfeito. Então, assim, ó, fiquem quietinhos porque isso prejudica. Eu não, Ficam quietinhos, não, fiquem adorei. quietinhos porque... Não, é uma verdade. Porque, assim, o que vocês pensam? Vocês acham que a gente não se abala com esse tipo de brincadeira? A gente estuda anos, muitas mulheres estudam anos, se preparam. As mulheres estão cada vez mais bonitas, preparadas psicologicamente, preparadas intelectualmente. Sim. Vocês acham que a gente aguenta esse tipo de piada? Não, a gente não tá mais afim. Não. Então, assim, vamos se respeitar, E uma né? coisa importante, Gurias, que nós temos que começar a militar mesmo. O alecrim dourado que está nos ouvindo aí, se a gente tiver afim de ti, a Daremos gente faz sinais. o sinal. Tu não precisa Sinais bem achar. claros. Os sinais vão ser bem claros. Não terá Então, dúvida. não terá dúvida. Não precisa assediar, porque se tu assediar e não teve nenhum sinal, é porque ninguém está interessado em ti. É importante que se diga Não, isso. total. E mais uma, Vanessa, fazendo um complemento, é crime, meu amigo. É crime. A partir de agora, sim, as mulheres cada vez têm mais voz, as mulheres já não têm mais vergonha É isso aí. de se preocupar, vou estragar a reputação do alecrim dourado, né? Ou até a sua mesmo, Ou a né? sua Porque reputação. muitas pessoas colocam em dúvida Sim. quando há uma denúncia, como foi o meu caso, contra um delegado de polícia, O que não é tu bem fez? assim. Que roupa que tu tava vestindo? Em que Exato, momento? tu tava com uma calça justa, comentário de outras mulheres, o que é pior. Porque Isso é vindo de horrível. homens se espera. Agora, outras mulheres colocarem em xeque o teu comportamento, porque a gente fala, podemos estar nuas, ninguém tem direito de tocar em ti. Exatamente. E ainda pior, essa questão das mulheres também que a gente precisa abordar, a machismo nas mulheres, que é mais triste ainda. Mais triste. Muito né? triste. Pensa assim, uma mulher tão bonita, mas o que faz na polícia com aquele monte de Tá homem? procurando. Tá Procurando sarna pra cima. Exato. Isso é complicado. E, e muitas pessoas pensam assim. Então, né? Open your mind, né? Abre a cabeça. Eu sei que nós desvirtuamos um pouco o assunto, É. mas como nós estamos nessa epidemia de feminicídio, já estamos Sim. com 21 casos, se não me falha a memória, 21 casos, os números cada vez mais alarmantes, de violência contra as mulheres. Aí agora, se não bastasse um movimento Red Pill, enfim, o que seja, de homens instigando a violência já em meninos. Treinando, né? Já Treinando, gente, onde é que nós vamos parar? Que regressão é essa? A gente está cansado, então basta dessa repetição chata, basta de misoginia, basta de machismo. Vamos evoluir. E as mulheres cada vez mais estão buscando o seu eu feminino, cada vez mais estão voltando para si, mas não deixando mais que situações como essa aconteçam. E a gente comenta, eu tenho muitas amigas que têm filhos, homens, e elas falam, no que depender de mim, estou criando meu filho para tratar bem uma mulher. E aí a gente vê essas coisas acontecendo, geralmente por parte de homens, né? Porque isso também sempre existiu, só estava mais velado, né? Assim como esses outros aplicativos que pregam por maltratar animais, existe também esse de mulheres. E nós comentamos, eu tenho um grupo, um coletivo de mulheres no sindicato, na UGIRME, falando sobre isso, que certamente está havendo, como falávamos antes do suicídio, que não é divulgado para não haver repetição. Isso E é o que está aparecendo, o que está acontecendo com a violência contra a mulher. Não seremos largados. Se ela não ficar comigo, não vai ficar com outros. E aí eles estão repetindo, porque vários aconteceram de forma parecida. E Não viu aquela história das duas, daquela que o marido passou com o carro por cima, arrastou a amiga depois. Isso. A criatura Não é à foi toa. lá e me puxou, a mulher, ela subiu, tentou fugir ainda, ele puxou na frente dos outros, xingou acho que ainda. era na casa dos pais, também próximo, Ele xingou a pessoa na rua que estava dizendo, olha, para deixar ela, ele Isso, xingou, mandou isso. ficar quieto, mandou que se cale, botou lá dentro do carro e ela nós morreu. falamos sobre isso, né? De alguém tentar intervir, porque também tinha muito essa cultura em briga de marido e mulher. Não se mete. Não se mete a colher. Mas se ninguém meter a colher, talvez ela seja morta, né? É que agora
nós já vínhamos falando isso há 2 anos atrás, quando a Uhum. gente iniciou o programa. Lembra quando a gente falava que está na hora da gente expandir esse debate para fora do meio elas e eles, elas? É. Isso mesmo. Porque a gente tem esse. Há muito tempo que a gente já fala em si. A gente comentava até eventos só com mulheres falando de Isso, violência à mulher. isso. Não. Cada vez mais os eventos têm que ter os homens ter os também. A homens. gente tem que chamar agora. Está no momento de se chamar. É. Convidar toda a Mudar um pouco sociedade essa para esse abordagem, né? debate, não só ficar entre nós. Porque geralmente a discutindo. gente vê nas redes sociais, quem comenta esse tipo de postagem são as mulheres, Uhum. umas defendendo as outras, enfim, e os homens não participam Não muito participam. desse discurso. Então seria bom, né? Chamá-los. Até para eles conscientizar também os amigos, Exato. a possessão, porque não começa, a pessoa não vai lá e mata, Não. né? Isso Não. não é. já começa um E é do histórico, meio, O né? feminicídio começa É. nos primeiros sinais, né, amiga? Começa nos É. primeiros sinais de abuso. Sim. E entre Já tá amigos, indo, né? Já tá indo. Conversando. Isolar as mulheres É. e uma série de Isso. outras coisas. Mas eu enfim. acho que quanto mais a gente fala, mais as mulheres ficam atentas. Exatamente. Porque eu lembro, nós já somos 40 a mais, né, Vanessa? Então lá atrás, eu não lembro da gente falar sobre isso. Não. Então, não. às vezes, a gente estava vivendo uma situação achando, ele me ama, ele tem ciúmes, que bom, ele tem ciúmes. Uhum. É porque ele me ama demais, não, mas ele não quer que eu saia assim porque ele tá me protegendo. Uhum. E como a gente não dialogava, tu não ouve outras opiniões, tu não percebe o que acontece no teu entorno. E aí tu acha que aquilo é normal. Quando tu começa a discutir, debater e perceber, não, opa, Uhum. tem algo errado, também já nos Começa a perceber os sinais, traz né? esse alerta de Um entender o pouco ciclo da antes. violência, sinais e quantas coisas a gente consegue evitar com essa compreensão. né? Mas, Grace, conta para nós, então, essa situação de assédio, né? Que começou nessa tua primeira, digamos, tarefa ali, né? Teu Uhum. primeiro lugar Isso. que tu estavas lotada. Foi logo no começo, quando tu entrou, quais foram as providências, assim, se tu puder falar dentro Claro. da polícia, Até para as enfim. mulheres entenderem Isso. como se defender disso. Acho que essa é uma pergunta Porque boa, com Vanessa. certeza deve ter várias que Som- estão passando por isso nesse Isso. momento. Tem várias que passaram com E o a- mesmo, E Ah, sim. com a o mesma mesmo- pessoa. não, e aí eu acho que É. eu já aproveito para fazer um complemento que tu já pode falar para nós, independente da situação, como as mulheres podem se defender no momento de uma situação Sim, exato. como essa. Eu acho que a primeira coisa é não ter medo, né? Porque todas as pessoas me elogiaram pela minha coragem. Só que para mim não existia outra alternativa, sabe? Era aquilo ali e pronto. Eu fui criada dessa maneira. Não vou passar por isso de maneira alguma. Então eu não acho que foi coragem. Eu acho que eu fiz o que tinha realmente que ser feito. E muitas pessoas, talvez que não tenham essa estrutura, ficarão com receio, acabarão deixando passar. E isso vai gerando, né, um abalo emocional que muitas vezes resulta em algo muito pior, muito mais drástico, né? Claro. Então, eu decidi falar para realmente conseguir me livrar daquela situação, daquele lugar. Então, aí eu procurei os auxílios, né? O sindicato, fomos à corregedoria, que é algo que eu acho que quem passar por isso, seja no meio público ou privado, precisa. Tanto o assédio moral quanto o sexual, nem se fala, né? Sim. Mas todos os tipos de assédio, eles precisam vir à tona. Porque essa imposição que o superior hierárquico faz, ele realmente quer que as pessoas tenham medo. E aí as pessoas vão cedendo, né? Claro. Não foi nada. Muitas pessoas me falaram, não, ele é assim mesmo, ele é assim com todo mundo. Se ele é assim com todo mundo, por quê? Ninguém nunca cortou antes. Tanto E a que agora tendência é não só aconteceu piorar, né? mais. A tendência é só piorar. Mas então ele foi indiciado pela corregedoria, pela Cogepol, e hoje eu não ouvi mais falar em nenhum caso. Então, quem saiba, este pelo menos, né? E aí outros, quem sabe, se inspirem e não façam o mesmo, né? Porque fica uma coisa tão feia. Depois a tua família vê o teu rosto na televisão, né? Sim. Eu Não. acho assim, era necessário. Era necessário nesse caso. E o importante é que busquem ajuda, contem para uma amiga que seja, para um colega, para um familiar, alguém tem que saber para poder auxiliar. E essas discussões, elas são bem importantes, porque a Nick estava falando, quando a gente conversa entre nós, mulheres, Isso. e leva esse debate, né, de várias formas, tanto nos nossos grupos de amigos, ou até aqui nos programas, enfim, a gente consegue, às vezes, tem questões que às vezes a gente naturaliza e não pode ser Isso, naturalizado. não E a gente não pode. se dá conta mesmo. Porque às vezes a gente já está acostumada, a gente também é de uma geração onde Espero existia que as muito meninas machismo. as novas, né? Meninas As não novas sejam mais com assim. certeza serão diferentes, né? Já são diferentes.
Mas a gente vem também de uma geração que algumas coisas a gente achava normal. Aquela piadinha Ah, sem isso, graça, a gente isso. achava, a gente, né, ficava sem jeito, mas estava Uhum. tudo certo, né? Não É. precisamos trabalhar, vamos que vamos. Deixa assim, Pra que vamos que eu nos vou me incomodar. Pra que eu vou me Ai, incomodar? Faz tempo vamos que eu não dispor. vejo. Mas eu acho que também a gente tem que também educá-los. Eu também acho. Porque quando a gente educa também, Enquanto olha, não mulher, fala a gente assim, tem essa. né? Eu acho que não é legal tu dizer assim, Isso. porque é uma indisposição, né? Que muitos até não gostam, acham que aquela mulher, as Não, aí já vão te feministas, as rotular, vão te loucas, rotular da as chata. enfim. Mas tem que ter esse movimento de educá-los, porque pelo menos vai constranger Exato. vai constranger, né? Vai constranger. Não, Então vai é botar pra importante. pensar. Vai botar pra Vai botar pra pensar. pensar. E é interessante isso que tu traz, Vanessa, porque se as mulheres começarem a fazer esses pequenos movimentos nos seus núcleos, não precisa. O grande movimento ele vai acontecendo ao natural, né? A gente sabe aí Exato. que tem um movimento geral, mas os pequenos movimentos é o não aceitar no dia a dia a piadinha e tu começar a podar, porque aí se todas nós fizermos esse movimento Isso. individual nos nossos núcleos, Isso. isso só vai potencializar cada vez mais essa luta que é individual e ao mesmo tempo coletiva de todos nós. Exato. E a gente quer saber, Grace, agora tu tá no DEIC, né? Que Isso. gera super, assim, curiosidade, né? Que é o Departamento de Sim, o Investigação departamento. Criminal. E a gente não para de ver crimes, né? O tempo todo, infelizmente. Infelizmente. Então, entender, tu tá recente no DEI, entender essa tua nova fase de vida, como é que tu tá se sentindo, como é que é o trabalho na prática, Sim. como é que é para as mulheres estar no departamento assim tão significativo, Departamento muito importante. e muito importante. Exato. Como é que é assim na prática? Isso. Então, assim, brevemente, né? Quando eu saí dessa delegacia do litoral, eu fui trabalhar numa delegacia na região metropolitana, que foi onde eu trabalhei no cartório de vulneráveis, né, por 1 ano e meio. E aí hoje estou lotada no DEIC há 2 meses. Então é pouquinho tempo, mas já está sendo uma experiência enriquecedora, assim, porque trata principalmente de organizações criminosas, né? Então é aquele crime, né, que pega mais o alto ali da pirâmide mesmo, né? As lideranças. A nossa delegacia é uma delegacia que trabalha com crimes carcerários. Então, é tudo que acontece dentro das penitenciárias, onde estão as maioria das lideranças, né? Lideranças. Eles estão presos, mas eles continuam movendo, né, o mundo aqui fora, através, né, do interior das penitenciárias. Então, lá dentro, eles acabam tendo acesso, de forma ilícita, claro, né, a aparelhos celulares, a drogas, a alguns objetos simples, muitas vezes como bonés, que aí eles, né, o que está usando o boné já mostra um pouco mais de poder, porque esse boné chegou a ter ele, o relógio, são coisas que não deveriam estar dentro da penitenciária. E hoje está muito comum essa prática de arremessar esses ilícitos para dentro da penitenciária com drones, que seria uma aeronave não tripulada. Então, o crime vai se modernizando, né? E aí nós também temos que nos modernizar para conseguir combatê-lo, porque fica bem desafiador mesmo, assim. Todos isso acontece diariamente, assim. Até houve São agora... redes, né? Porque começa ali e é que vai esticar né? É o crime organizado, né? E às vezes mais organizado, às vezes, do que tem muitas empresas. Eles são mais organizados que uma empresa, tem seus próprios advogados, tem a facção tem o seu advogado, que assim que ocorre alguma prisão, na hora o advogado já fica sabendo, já vai até a delegacia. É muito rápido, assim. Eles são muito organizados, realmente. Envolve muito dinheiro, né? Eles têm muito dinheiro. E aí as coisas começam a facilitar mais, né? Isso. Tem mais acesso às questões todas. Exato. E a gente vê aí o quanto muitas mentes desses bandidos aí atrás, como de grandes empreendedores, se empreendesse esse talento para o bem, Exato. né? Mas é que aí o bem às vezes não vai dar o dinheiro que eles ganham, né? Esse é o Ou problema. também eu acredito que tem um pouco a ver com o caráter, entendeu? Eu acho que tem também a de ver se- também de se isso, sintonizar mais com aquilo ali e ver porque é um trabalho, como eu disse, de empreendedor, e eles têm que é uma mente pensante que se empregasse para o bem, minha filha, nós seríamos grandes negócios. Então, Seríamos quer dizer grandes que eles, empresas, às vezes, seríamos grandes empresas
se afinam também muitos deles, não generalizando, né, Sim, Grace? sim. Mas queria que tu contasses, de repente, uma curiosidade, um case, algo que aconteceu 2 meses ainda é muito recente, né? Ainda é muito Mas mesmo assim, tu recente. já deve ter ouvido Não, e a falar da experiência situação mesmo, como é tal. que é essa experiência, né, de ser mulher num lugar desses? É, exatamente. É um departamento, né? Tem mais homens trabalhando do que Sim. mulheres. E agora nós trabalhamos direto com investigação, né? Uhum. Investigação criminal, assim. Somos eu e uma outra colega, também mulher, e mais um homem. Somos nós Uhum. 3, então, nessa. E aí cada um de nós pega um procedimento policial, um inquérito policial. E, né, tudo que tem envolvido nele, celulares apreendidos, drogas, os próprios drones, porque tudo é Uhum. passível de investigação, né? A gente manda para extração desses dados, tudo com ordem judicial, e depois disso a gente começa a analisar. E aí começa a analisar, é um Desmembrar. mundo, é muito vasto, porque surgem muitos outros suspeitos, a gente começa a ler as conversas, né, as negociações, e aí começa a aparecer. E Os aí, códigos, né? exato. E aí, de repente, aparece um que está vinculado ao inquérito da minha colega. Porque, no fundo, tudo se une, né? De uma maneira muito ampla, são muitos, né? Sim. Mas aí, no curso da investigação, a gente vai vendo que, olha, aqui apareceu esse aqui que também apareceu neste suspeito aqui que já Tá está preso. integrado isso aqui. Tá tudo integrado. Então, a Aham. gente tem essas surpresas e, assim, e percebe que essas lideranças, elas nunca caem. Eles estão presos, mas eles continuam liderando. Eu acho que eles só caem quando eles são mortos, né? É, Por eles mesmos. Ou exato. pelas rivalidades, né? Exatamente, exatamente. Então, é uma área muito interessante que a gente entra para investigar e cada vez tem mais. É uma vastidão, assim, de Que loucura, né? elementos. E aprende muito, né? Aprende Porque, muito. né, esmiuçando todas É, essas circunstâncias aí que tu isso mesmo. disseste, tu começa tu tem esse identificar a malandragem também. Exato. Porque aí começa a entender os códigos, como é que eles se comportam, como é que eles As gírias, falam, as né? gírias, como é Os que... apelidos. Porque- Eu acho que o apelido é a parte que eu acho mais engraçada. Tudo tem E eles usam apelido. muito. Muito apelido, Muito né? apelido. Sim, para não poder dar a palavra ali, né? Isso, Para não... Isso mesmo. Mas a E- polícia também está super ligada, né? Tá, Nessas questões tem hoje em dia. a excelentes gente vê... profissionais, assim, a Polícia Civil tá muito, nós comentamos isso, né, da qualidade dos agentes que têm entrado, assim, né, da qualificação. É um concurso que não é simples de passar, né, são Sim. mais de 40 pessoas por vaga, Nossa. então, não é muito fácil, não, né, Tu e quis muito. eu quis muito. E aí tem a prova física, tem, né, Sim. E aí, várias então, ela passa por avaliações. tudo isso e a criatura lá vem e me assedia como se ela fosse Isso. um pedaço de carne. Exatamente. Exato. É isso. Né? É um desrespeito, que né? agonia que me dá no negócio É. desse. Cada vez me deixa mais Exatamente isso que a gente Isso, pensa. revoltada, Sim. né? É. Revoltada com essa Sim, a gente questão. estuda, passa por todo Olha só, o trajeto. 40 pessoas por vaga, porque ela tem esses olhos lindos É. azuis, ele achou que estava no direito de chegar. Isso. E- Até e- porque e o assediar. ego deve ser muito grande também, É. né? Deve imaginar que é o alecrim dourado. Porque eles pensam que são um alecrim. Como que tu não vai me querer? Como é que Porque eu me queria? eu sou uma Olha, maravilha dessas. sou- É é, impossível não eu me sou a querer. sétima maravilha, É. né? E eu O tô pensamento aqui. é esse. Né? Exatamente Aí isso. quando alguém diz assim, não, Não, quando alguém diz não, não meu quero, amigo, não ah, quero. então tem que matar, né? É o que eles pensam, né, gente? É, a gente tá rindo, mas a isso gente é tá sério. rindo Mas isso é pra deixar um sério. pouco mais leve, porque o assunto ele O é assunto denso, né? É denso, Denso claro. e tenso. Não, mas olha só, vocês perceberam que a gente já consegue falar sobre isso com mais leveza? Com certeza. Uhum. Se a gente fosse voltar no tempo aí uns 10 anos atrás, Nem falaria. tu nem falaria, porque Teria medo do que tu falar. teria medo de que falar. Boa, Quais como será que palavras quais colocar, palavras usar? Isso. E quanto mais se fala, mais se normaliza. Exato. E essa normalização, essa naturalidade que a gente Uhum. está fazendo aqui, tá lidando com uma situação que é séria, foi triste. A Isso. Grace precisou de ajuda psicológica, Sim, a gente está exato. levando na brincadeira. Por quê? Porque ela falou, porque ela lutou, porque ela enfrentou, e Exato. hoje ela está aqui, ó, plena, maravilhosa, Exato. e a justiça foi feita. Exato. E com certeza o alecrim dourado, que nós estamos adorando essa Já palavra não aqui tá hoje. achando que é tão O dourado alecrim, assim. o alecrim dourado já não é mais tão Não tá dourado brilhando assim. tanto, Não né? tá mais brilhando tanto, por quê? Porque as mulheres estão... que outras Graces E sabe que apareçam que eu e acho, façam esse que eu movimento. penso assim, ó, como seria eu se não tivesse denunciado e eu tendo denunciado. E eu tenho certeza que eu estou muito melhor assim, porque ficou resolvido, né?
Claro que no início era complicado, eu não conseguia falar sem não me Olha o abalar. abalo psicológico. É, hoje Eles eu não já se- Não, e consigo. eles não se dão conta disso também, né? Não. Mas é que eles não estão Frescura. preocupados com É isso. que mulher é um ser inferior, Mulher é né? frescura. Não, e eles mulher é não, um ser e eu inferior. acredito que eles não estejam preocupados com Não. isso. Não, Se abalar. nem Eles estão pensa, preocupados amiga, nem é pensa. em conseguir o que eles querem. Exato. Então, assim, É. todo o processo que tu vai passar não me interessa. O que me interessa é eu conseguir meu objetivo. Isso. É problema teu, É tia. carnal, só o Problema objetivo. teu, tá triste, não gostou, Isso, problema É muito teu. do narcisismo, né? Muito muito Que a gente está narcisismo. vendo Cada aí vez mais. cada vez mais Esse esclarecerem. comportamento narcisista cada vez mais. É. Mas enfim, a gente É conhece... muita pauta Bom, com a Grace. não, nós estamos amando a Grace Chamem aqui pro hoje. próximo programa Estamos também. amando aqui, tem muita pauta realmente. Eu acho que esse é um assunto que não tem como, ele é visceral, ele tá nas entranhas agora, porque ele tá latente nesse momento, né? Então não teve como a gente não abordar isso de uma É. forma Sim. descomplicada, natural, que é assim que a Leve, gente né? tem que lidar. E o melhor é que a gente falou para ela antes do programa que ela que falava mais, não era nós. Era Olha, fake essa news, as então. duas aqui, né? As duas aqui. Mas, Grace, vamos falar um pouquinho também de um outro trabalho que tu faz, e aí é por amor, acredito eu, né? Por acreditar, tu é uma pessoa, como tu falou, tu buscou a polícia pela questão de ser uma mulher que gosta de proteger, né? E aí Sim. tu tem esse olhar também para a proteção dos animais. Sim. Como é que deu esse link aí? Como é que surgiu essa questão? Nós falamos muito sobre isso, assim, agora tem vindo muito à tona e eu acho que faz muito sentido, que é em relação à teoria do elo, que é um tipo de criminoso, como este, né, que fez isso comigo, que é um criminoso covarde. Então, os alvos desse criminoso são mulheres, crianças e animais, né? São os mais indefesos, né, por assim dizer. Então, a gente percebe, eu, o tempo que trabalhei na região metropolitana, nesse cartório de vulneráveis, íamos, né, para as ruas atrás das denúncias, enfim, e geralmente, muitas vezes aconteceu, onde tinha um animal sofrendo, a mulher também estava sofrendo violência doméstica. Por vezes ela não falava, ela não conseguia se comunicar, mas a gente via aquela pessoa coada, aquele marido gritão, então as Agressivo. crianças de qualquer jeito, nesse ambiente. E ao contrário também, se a gente for atrás de uma violência doméstica, vai ter um bichinho lá no canto amarrado numa corrente curta, passando fome, no sol. É bem comum, acho que assim, ó, 80% dos casos a gente Olha pode vincular isso. Nossa, muito interessante. Porque hein? esse tinha tipo pensado de também. agressor, exato, eles até pegam esses animais para exercer esse poder sobre eles. É a coisa do eu mando. E é a mesma postura sobre as crianças e sobre as mulheres. Então, é um perfil. E aí, muitas vezes, alguns colegas, ai, nossa, mas tanto crime com pessoas para te preocupar, tu vai te preocupar agora com os animais? Eu disse sim, porque eu posso estar evitando um crime. Assim como eles são importantes, eu posso estar evitando uma violência contra a mulher. E aconteceu um caso que foi bem assim, mostrou bem isso. Nós fomos atender, eu e um colega, uma denúncia de 2 pitbulls muito magros, enfim, e estava no rosto daquela mulher que ela sofria algum tipo de violência. Em torno de umas 2 semanas depois, ela foi lá registrar a ocorrência de violência Ai, doméstica. me arrepiei aqui, tu vê? Uhum. Então é muito Os animais já pertinente. estavam sendo reflexo de toda essa Isso. violência que acontecia nesse Isso. meio, né? Sim, É. os animaizinhos, os bichinhos também captam Captam. a Captam. energia. do lugar. Tanto As que a gente crianças fala também, cada né? vez mais com o animal, ele acaba ficando cada vez mais a cara do dono, o dono acaba Exato. ficando a cara do animal, porque Isso, acaba essa energia as se energias mistura. se cruzam, Se né? Não tem cruzam, como se não. cruzam. E aí esse tema tão importante, né? Cada vez mais a gente vê os animais, como agora o caso, né, que tivemos há pouco tempo também, Sim. né? Por internet, né? Por esses Jovens ali, né? jovens, Bah. um incitando o outro, né? E a gente percebe que isso acontece toda hora. Poucos casos vêm à mídia, né? É muito maior. É. O que acontece é muito E maior. isso é interessante, esse alerta dessa relação. Não tinha parado para pensar nisso, nessa Nem eu. relação de ambientes onde o animal está vivenciando maus tratos, Isso. de estar atento aos demais membros Exato. daquela É. O família. papel do policial tem que ser este, assim, né? Perceber todo o cenário. A gente não tá ali unicamente pelo animal, já tem que olhar todo o entorno, e o contrário também, né? Então é um trabalho, assim, de muitas funções, né? E aí a gente envolve veterinários, conselho tutelar, todo mundo ajuda. Nessa cidade onde eu trabalhava, eu tinha muito contato com essas pessoas para que trabalhássemos juntos, né? Para ter esse controle, por assim dizer. Aí eles conseguiam fazer uma denúncia, tem uma criança passando por isso, vamos lá. E aí lá já tinha mais algumas coisas acontecendo. Então, algumas a gente consegue até
né, fazer com que não aconteçam, resolver antes, Sim, né, de chegar até o ponto aí desses feminicídios que a gente tem visto toda hora, né? é. Olha, eu também nunca tinha parado para pensar realmente, mas tem toda a lógica, porque num ambiente onde o animalzinho sofre esses Uhum. maus tratos, é um ambiente de uma pessoa que não é legal, não é boa, né? Então não pode ser só com o animal que essa Aí pessoa que não tá. é Tem boa, uma frase que diz, né? né? A pessoa que trata mal um animal já não me causa É, confiança. o que não Porque, gosta, né? que não gosta, enfim, já alguma coisa está errada aí, porque com certeza ela vai fazer ela vai agir da mesma forma com as pessoas também. Exatamente. Então já não Tem deixa toda a de ser um lógica. certo alerta aí, É. uma luzinha de, né? Até para as De mulheres perceber atenção. também, né, quem elas irão conhecer, a gente falando nos É, sinais, né? Isso é importante, Grace. O homem que gosta de animal, que trata bem a mãe, idosos também entra, né, nesse rol de vulneráveis. Sim, Então, os idosos também. na verdade, o cenário ele mostra, a gente que tem que perceber, né? Tem que É. ser Não, e muitas sensível. vezes a mulher, ela não. Digo a mulher, nós, né? Falando independente de gênero, porque também tem homens que E que nós acontece- romantizamos nós romantizamos mais. Exato. Isso. Mas às vezes a gente tá vendo os sinais E às vezes tá apaixonada, e tá apaixonada. com óculos a gente cor-de-rosa, como eu digo. A gente romantiza, mas aí, claro, aí nós Isso. vamos, né, nós entramos num outro Acaba viés de ignorando, conversa, né? que é a princesa encantada dos contos de fada, aquele sonho, né? A nossa geração cresceu com isso, né? De ficar em cima do castelo esperando o príncipe encantado, estar dormindo esperando o beijo que vai nos acordar. Então, os contos, a gente cresceu com essa história, com esses contos, mostrando a mulher No nosso frágil. imaginário. No nosso imaginário, né, coletivo. O sapo que virou príncipe. O sapo que virou príncipe, sempre a mulher estava naquela posição de fragilidade, Isso. aguardando o seu príncipe Isso. forte, né? No cavalo E, branco. na verdade, o que tem mais é sapo, né? É o sapo, né? Pô, É. beija, não muda. Beija, Não segue, vira, sapo, não transforma. transforma. Gente, essa é a A realidade. vida real é assim. Essa é a vida A real. vida Não real. vai virar o O príncipe. conto deveria ser sobre o sapo. Posso falar, vamos criar um conto sobre o Conto sapo. sobre o sapo. Um sapo simpático, um É. sapo querido. E aí, não Convive com o espera, sapo, se ele convive for com o legal, sapo. tá tudo certo. Só que ele não vai virar príncipe. Aí é que tá. Ele vai Aí continuar até que sendo- ponto E tu vai vai ficar querer um isso? sapo cada vez piorado. Mais gordo, cheio de rugas, rabugento. Então, assim, gente. Então, vai assim, vai né? descambando Mas pra tudo que deixa é o lado. alerta, deixamos o alerta aí para os sinais. Voltando no que a Grace estava falando, fiquem atentas aos Atentas aos sinais. sinais. Não se iludam. Um homem que bate, que chuta cachorro. Isso. Que não gosta do. Não digo nem gostar, porque a pessoa tá tudo bem. Daqui a pouco tem Bem, alergia, não gosta do não gato, do quer. pelo e tal. Não é isso também, não vamos Não é isso, generalizar. não, exato. Mas eu acho que Demonizar as pessoas. não vamos demonizar as pessoas. Mas tu vai perceber, fica atenta, minha amiga. Aquele sinalzinho ali do cara que deu um chute no O cara que cachorro. maltrata o garçom, No no aí a gente tá restaurante, falando de sua animais, família, ele quer né? mostrar que é ele que manda. que ele manda. Tem então, muito sinal. tem muito. É. O homem Ele vai Mas tá tudo lá, né, reproduzir. aquele gurias? quando tu conhece já começa, eu digo, já fala mal da ex, Ah, já a ex demoniza louca. Ela é uma louca. a ex A ex louca. Ela é uma louca. Gente, tá na cara os sinais. Então, cada vez mais a gente tem que estar. Nós devemos estar atentas Exato. e já vaza antes de se apaixonar. Então, tem como tu Tem. bloquear o teu emocional, trabalhar o teu racional para a gente poder fazer escolhas mais Assertivas. seguras. Não, eu já digo até, amiga, Segura. eu já não digo nem assertiva mais, porque já entra um número de feminicídios cada vez maior, a violência cada vez Preserva a maior. tua vida. Os homens não sabendo lidar com as mulheres empoderadas, com as mulheres buscando os seus espaços. Então, eu já digo, busquem relacionamentos seguros, né? É muito mais nesse Preserva a sua vida. enfoque. Mas Ou na dúvida, fique sozinha, na né? dúvida, fique sozinha é. ou preserve a sua Com vida. amigas, Os ditados né? sempre dizem tudo, né, Gris? Antes só do que mal Perfeito. acompanhada. Nunca Já foi não- tão... Né? As Não. nossas avós já diziam É. os bons ditados e são sempre válidos. Exato. E, Grace, uma coisa importante nesse processo aí dos animais que a gente estava falando, como é que faz para denunciar? Qual é a atenção Sim. que nós temos que ter com os próprios vizinhos que estão mais perto ali, em torno? Essa é a parte mais importante, né? Importante, né? Porque às vezes a gente não se dá conta. Exato. mesmo. E para que isso chegue até as polícias, né, alguém precisa denunciar. Muitas pessoas têm medo de fazerem a denúncia, não têm certeza se ficarão Sim. anônimas ou não, e aí não querem se indispor, né, com algum vizinho, alguma coisa assim. Sim. Então, a gente sempre garante que há o anonimato, né?
E a gente pede também, assim, o maior número de informações possíveis. Uma foto ajuda muito, um vídeo ajuda muito. Já tivemos muitos casos de que as provas foram aquelas. E por isso conseguimos as prisões e tudo mais. Porque no momento que a gente chegar, não estará acontecendo da mesma forma, né? Dos que batem, os que, enfim, que agridem, que chutam. Eles não farão na hora que, né, que estivermos ali no local. Então, quanto mais informação, endereço correto, principalmente, se quiser colocar as características, casa branca, com portão tal, porque isso nos ajuda na hora de buscar em bairros mais populosos, assim, muitas casas não têm número, então a gente consegue identificar, é a casa verde, tá? Sim. É ali. E aí, né, quantos animais são, o que eles estão passando, aí chegando a gente vai identificar, né? Muitas coisas foram criminalizadas agora, né? Então, a corrente muito curta, não ter uma cobertura, o cão que fica no sol, Dia direto no inteiro. tempo na chuva, isso é maus tratos, né? Que hoje a pena é de 2 a 5 anos, então... Isso é legal, vamos Isso é frisar bacana. isso. Tu tinha comentado com a gente, até a Vanessa citou aqui na abertura do programa, maus tratos, então hoje é crime. Se tu quiser frisar para as pessoas entenderem. Sim, é crime. Por enquanto, a mudança na lei houve apenas para cães e gatos, né? Todos nós estamos batalhando para que isso seja, né? Porque é muito comum também com cavalos, com pássaros nas gaiolas, enfim, muitos, né? Muitos outros animais sofrem também. Mas, primeiramente, então, a pena que aumentou, né, para 5 anos, a pena máxima, foi cães e gatos, que é o que está mais, né, aos nossos olhos, assim, é o que acontece com maior frequência. Então, é uma pena que se o indivíduo for preso ali em flagrante, o delegado ele não arbitra fiança, né? Sim. Seria só até as penas de 4 anos. Então, ele com certeza ficará preso, vai passar pela audiência de custódia e o juiz é que vai definir o que vai acontecer. E é necessário sempre também, na hora que nós estamos no local do fato, um veterinário, né, que possa atestar que este animal está em condições de maus tratos, e um local para que ele fique, porque ele não vai poder continuar nesse local. O tutor vai ser preso, né? Então a gente precisa retirá-lo. O ideal seriam os canis das prefeituras, né? Que geralmente são poucas vagas, já estão superlotados. E aí a gente conta com as protetoras, né? Que estão revolucionando, assim, e elas se viram, né? Para conseguir verba, fazem rifas e doações, porque realmente são muitos animais. E aí, para que a polícia consiga agir dessa maneira, né? Efetuar a prisão, ou enfim, que seja ocorrência simples, é importante que esse cãozinho ou esse gato tenha onde ficar, né? Então é uma ação conjunta. Depois da enchente, nossa, que loucura que foi, né? Nossa. As pessoas aproveitaram, eu acho. Muitos tinham tutores e se misturaram com os cães ali e muita gente não foi buscar. Aproveitaram muitos animais velhos, né? O abrigo de Canoas ficou com esses animais grandes, velhos. Eu estive, inclusive, fazendo gravando uns conteúdos com a empresa Atena, né, Sustentabilidade, que é quem é responsável por todo esse trabalho lá em Canoas, conheço mais de perto a atuação deles junto às prefeituras. E eu fiquei assustada com esses relatos, conversando lá com os biólogos, com os veterinários, eles disseram, Nick, tu não tem noção do número de pessoas que também se aproveitaram dessa situação, os animais abandonaram e depois não voltaram mais. Ou ainda hoje acontece, leva lá porque tá com algum tipo de doença, algo, eles levam para que haja cura e depois... E não buscam. Não buscam mais. Até uma estratégia que eles fazem para se livrar do bicho, né? Para se livrar. E agora é muito louco, né, gente? Porque o animal, ele acaba sendo um membro da família, né? Exato. Tu fica anos e aí tu não nós, quer mais. Né? As minhas são... Para as pessoas normais, né? Mas aí eles vão conviver, né, 15 anos conosco. Como é que consegue? Como vai ser da nossa família? Mas eu vou te falar, assim, ó, eu acho que falta também, até eu vou querer que tu diga, né? Eu quero ouvir, nós queremos ouvir de ti, mas o que tu acha que falta ainda para que as pessoas se conscientizem que não vai tratar bem, então não adota, não pega. Eu vou confessar, assim, eu sempre tive animaizinhos a vida inteira. Teve uma época que eu tive gatinho, até ficar velhinho e falecer. Mas hoje eu estou no momento que eu tenho consciência que eu trabalho muito. Sim. O meu filho está sempre querendo bichinho, sempre querendo bichinho. Eu olho assim, eu morro de vontade de, eu quero ter vontade de levar. Eu estava lá em Canoas, eu já queria trazer uma meia dúzia.
daqueles gatinhos vindo em mim, Sim. aqueles cachorrinhos me olhando com aquelas caras de gatinho do leva. Shrek, me leva, e eu, meu Deus, vou levar todos. Mas ao mesmo tempo que Mas hoje a eu gente tenho tem uma essa consciência que eu não vou conseguir cuidar É. hoje. Não Isso é ser, consciência, não claro. é ser Responsabilidade, insensível. né? Eu tenho consciência, por mais que eu goste responsabilidade. de animais, eu não vou ter condições de cuidar, Exato. de adotar um animalzinho exato. hoje. Então eu não tenho, Eu também, hoje por não mais que eu tenho morra de também amores. mais. Mas o que tu pensa a respeito disso? O que tu acha que falta para que haja essa conscientização da forma que a gente está falando aqui? Eu acho que são muitos fatores, assim. A falta de consciência, isso certo. As pessoas pegam, é só um cachorro, né? As minhas vivem dentro de casa, dormem na minha cama. Alguns não têm nem Mas essa é assim. possibilidade, né? Eles ficam ali num chão, num barro, numa casinha menor do que eles, muitas vezes. Então as pessoas, eu quero um cachorro para ter no pátio. Muitas vezes, em Pra cuidar vilas, do assim, sinônimo de poder. Ali tem um pitbull, né? E aquele pitbull ali se esvaindo, emagrecendo. Mas é bonito tu ter um pitbull no pátio. Não importa o estado que ele esteja, até que a gente consiga retirá-los de lá. E muitos pais também acabam não tendo essa consciência que nós temos, que as crianças pedem e eles dão. E a gente sempre fala, não é bichinho de pelúcia, né? Tem que colocar essa mesma consciência nessas crianças, para que elas já tenham, até a gente fala muito sobre esses projetos em escolas, para já colocar essa educação, né, nas importante. crianças. Porque para aprender a cuidar é responsabilidade, alimentar, limpar, né? Sim. Porque não é só a parte boa. Levar para passear. Levar para passear, exato. Então, Sim, tu vai levar o animal para dentro de um apartamento É. pequenininho, vai ficar o dia inteiro trancado, aí o Exato. bicho daqui a pouco vai... Isso também, O animalzinho eu daqui a pouco vai, sei lá, vai roer, vai fazer uma sujeira num Isso. lugar que não é, aí tu já vai agredir, tu já vai e eles sentem, descartar. eles ficam depressivos também, eles Ah, ficam é. abalados, né? Sim. E aí chega em casa já tarde da noite, não tem tempo, né? Muitas vezes nem para descer com eles, para ir na rua, né? E o bichinho fica estressado também. Eles são seres vivos, né? Precisam de carinho, de atenção. Então, se não é para ter, não tenha, né? Se tem não é para dar condições, isso, se não tem é, condições... não tenha, não peguem. Eu também estou num momento que eu não tenho. Meu último cachorro durou 17 anos, né? Nossa. Querido, Bono. E aí, depois do Bono, a minha filha também pede muito, mas Eu essa digo não. responsabilidade. Essa Porque consciência, é uma consciência. E também tu entender que tu não tá num momento que não seria legal tu ter, porque tu não vai dar toda essa atenção, Exato. todo esse cuidado, porque é um cuidado de gente, uma criança, assim, Uma né? criança, Porque tem que estar sempre atento, se está doente, se está comendo, se está passeando, se está com o xixi certinho, se tá, banho, né? tosa, veterinário, dá gasto, né? Então, assim, Tem que não ter é uma essa decisão emocional. Não Ela tem que pode. ser Falou muito tudo. bem Boa. Eu acho que planejada. muito, Falou tudo. eu acho que isso resume muito, que nem eu falei, eu olhei o gatinho, olhei os gatinhos, olhei o cachorrinho, óbvio que tu fica instigado emocionalmente, ai meu Deus, eu vou levar, né, olha, Mas ele vai viver quanto, né? Ele vai estar uns 15 anos. E Pois aí, é, né? E aí, Tem que eu pensar acho que no... isso é ótimo da gente fazer essa associação. Toda vez que a gente se sentir emocionalmente apegado a algum bichinho Isso. antes de adotar, pensa, ele vai durar 14, 15 anos. Eu tô preparado. Uhum. Minha vida A vai... minha vida tá preparada Isso. para Comportar. receber Uhum. esse animalzinho, para comportar Exato. esse animalzinho, para dar amor, para dar cuidado. E colocá-lo nas mudanças, porque as pessoas se mudam e aí não Põe querem isso na levar. interrogação, põe essa interrogação antes de fazer Se isso. tu pretende, vai sair do estado, vai trocar de residência, vai ter mais filhos, pensa também, porque depois o bichinho fica de lado. Exato. Né? Até um cuidado que eu vejo que as protetoras têm na hora das adoções é casas que são alugadas. É muito comum o inquilino ir embora e deixar os cães. Muito comum. Então, a preferência é por quem tem casa própria. Não que todos sejam assim, mas é mais uma coisa que acontece. Vários casos também já pegamos. E aí demora para identificar, tá? Esses cães estão aqui, mas cadê as pessoas da casa? A casa está fechada. Aí começam os vizinhos, Meu Deus, né? que maldade, Sim, né? sim. E isso acontece é muito horrível. também. Se mudam e não levam os Gatinhos, bichinhos. eu assisti aquele programa da Luísa Mel, quando tinha aquele programa da Sim, Luísa, eu a Luísa adorava ela E aí eu é uma lembro- ferrenha, nossa, né? E eu lembro de várias histórias. Ela teve aqui na Enchente, né? Ela Sim. teve em Canoas. E eu lembro de várias histórias no E ela tempo teve do em Santa programa. Catarina lá, reivindicando a questão Do da orelha. Do orelha, Isso aí, não, ela é ela é muito uma atuante. voz, ela é muito ativa e atuante. Mas eu lembro do programa da Luísa Mel Sim. ainda, olha que me veio agora a Isso aí. lembrança, a memória. Eu lembro de um programa onde eles invadiram, ela invadiu a casa e tinha gatinhos.
Tinha Dentro da gatinhos casa. trancados dentro de casa, não conseguiam Isso. sair, Ai, estavam pobre. definhando. Não consegue nem buscar Não alimentação. conseguiu sair, tava tudo Por vezes é trancado. melhor soltar na rua, Então a gente fala, solta, abre, abre e deixa porque ele vai embora. se virar, Aí que né? tá. Mas eu acho que já estamos chegando no finzinho do olha como programa. passa rápido. Mas eu Só acho muito muito interessante, tu trouxe um ponto que para mim eu acho que é o crucial de tudo, assim, que amarra. É a conscientização, que não é um animal, não é um cachorro. Ah, o cachorro vai É ficar uma lá. vida. Não, é uma vida. Eu lembro na minha infância tinha muito isso ainda. Ah, é o cachorro, joga lá. Muito, deixa no pátio. Deixa no pátio. Uhum. Tá tudo certo. Só que eu acho que tem que haver essa mudança de compreensão. Tá, é um cachorro, é um animal, mas é uma vida. Então a gente tem que romper esse olhar que se tinha anos atrás para um outro, porque a gente sabe o quanto é sensível, o quanto essa vidinha precisa de cuidado, precisa de atenção. E Isso hoje vai é crime. dizer E muito, resumindo, é crime. É crime. Hoje, eu acho que isso é o que resume tudo, Grace. exato. Não é mais que nem era antigamente, que é um animal, chuta. Isso. Não, é crime. Então vamos estar atento. Uhum, Denunciar. E eu acho que esse movimento com os animais cada vez está pegando mais, está ganhando mais força. Eu vejo muito mais força no movimento de animal do que de outros movimentos até. É verdade. Eu acho que esse é um dos movimentos que está mais organizado, que tem protetoras, ferrenhas, isso, né, lutando por eles com vozes ativas Isso aí em prol dessa causa. Mais uma agora é a pergunta última, que não Vanessa. quer calar É a última. Daqui a pouco eles vão nos xingar aqui. Daqui a pouco a produção já... Grace, mas com tudo a gente contou, viu aqui um monte de histórias tristes, né? Que faz parte da vida real, né? Fazer o quê? Dentro da polícia, tu vivendo essas questões todas, né? Se bem que agora teu departamento também não é essa coisa mais assim Sim, de maus tratos, enxergar mas, tanto, enfim, né? Tu te sente mais como é que tu separa essa tristeza que não tem como não carregar? Porque eu trabalhei durante um tempo na Defensoria Pública. Muito difícil E separar, eu era né? muito nova. E eu tinha, naquela época, eu tinha 16 anos. A gente trabalhava cedo. E aquilo deixava por muitas vezes as coisas que eu via, eu ficava assim, ó, muito impactada. E eu era muito nova para digerir isso de uma forma legal que eu conseguisse. Como que tu faz esse exercício? Eu acho muito complicado e não sei se acredito tanto quando as pessoas falam não me abala, consigo separar tudo. É muito difícil, nós somos humanos, né? Alguns casos eu já saí chorando. Uma ou duas vezes aconteceu assim de animal morrendo. E aí tu não sabe exatamente o que fazer, como agir, tu quer ajudar no primeiro momento, só quer que ele sobreviva, né? Que é um atendimento de um veterinário e não temos e não vem, né? Sim. Então, esse foi um dia que eu cheguei em casa muito abalada. Mas assim, a gente, né? Eu faço terapia, eu busco esses apoios, assim, tenho muita fé também, isso ajuda, né? Uma religiosidade para nos ajudar, porque no momento que a gente fala, né? Que quando chega na polícia é porque já deu tudo errado. Só chega o problema, né? Sim, é verdade. Já é o final, né? Exatamente. Então a gente vai tentar melhorar aquela situação para aquelas pessoas, né? E, claro, na outra delegacia, quando eu tinha mais contato com o público, é isso, assim. E muitas vezes eu achei muito bacana, assim, que as pessoas voltavam, depois traziam um pãozinho caseiro, um agradecimento, porque assim, é o nosso trabalho. Mas para eles é muito, né? Um pouquinho de atenção já é bastante para quem está passando por algo grave, né? Ajuda muito, assim. E um recado para jovens aí, não precisa ser tão jovens, porque, né? Sim, que querem ser, que tem esse sonho aí de entrar para a Polícia Civil, que são mulheres também empoderadas. Estudar. Que querem fazer treinem. Estudar já é um pré-requisito que, né, a gente sabe, qualquer concurso tem que estudar. E o que mais que tu diria? Olha, eu acho que, né, estudar, treinar muito, porque tem a capacitação física também, que é importante, né? Manter a mente sempre em dia, cuidar, saúde mental é tudo, né? Não somos nada sem a nossa saúde mental boa. E não desistir, porque é gratificante. A gente passa por coisas ruins, né? Muitas questões, a gente enfrenta muitos desafios, como esses que eu passei. Mas depois a gente vê que tudo vale a pena. Ai, gente, que legal. Delícia de bate-papo. Não, hoje foi daqueles, não só de aquecer o coração, mas de botar para fora, né? De dar voz a Viremos as palestrinhas.
Não precisa muito, Isso né? a gente já falei. Não, dependendo da pauta, a gente se empolga que é um problema, gente. É um Não é um problema, problema. não, é uma solução. É solução, trazemos soluções. Gente, muito obrigada pela companhia. Aproveitem o restinho do domingo aí perto de quem vocês amam. Que vocês peguem um pouquinho só do que a gente falou, tudo isso, levem para suas vidas. E se estão passando por uma situação assim, mulher, está passando por uma situação difícil, de abuso, de assédio, então ouça as dicas da Grace aqui Denuncie, né, e Grace? denuncie, não se cale, já E se vai. livra desse encosto. Se livra. Beijo, até o próximo domingo. Até lá.